E aí, galerinha, muito boa tarde a todos vocês. 18h23, 3 de 2 de 2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Só que dessa vez, galera, está formando um padrão no Bitcoin que eu tenho que falar para vocês aqui. Não posso deixar de falar para vocês. E esse padrão aqui eu já conto, tá? No decorrer aqui da análise. Então, desde já, deixa aquele likezinho no vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, você pode se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque aqui você vai receber análise diária do Bitcoin durante todo esse ano de 2024, porque é uma coisa que eu estou fazendo aqui para vocês, acompanhar todo o halving aí, né, desse ano, beleza? Galera, então vamos para o que interessa. Então o mercado, galera, o mercado começou aqui a ficar naquele banho-maria, aquela coisa interessante que todo mundo fala assim, o mercado está indeciso, ninguém sabe o que o mercado está fazendo. Muito pelo contrário, o mercado está fazendo aqui o padrão que eu justamente estou falando para vocês, que é um padrão institucional também, tá? Esse padrão é um padrão um pouco difícil de acontecer no gráfico diário, principalmente no gráfico semanal, mas ele sempre acontece. E eu vou dar uma semana, galera, uma semana, tá? Para esse cenário se concretizar, porque ele é inevitável, não tem como não acontecer, certo? Então, vamos para lá, vamos para o vídeo. Primeiro a gente estava voltando, né? A gente teve essa volta toda aqui no mercado, só que o mercado segurou na VWMA, e eu falei para vocês que nesse momento aqui era importante de entrar o que? Demanda. Então, no último vídeo que eu falei, eu estava falando justamente dessa volta aqui e que o mercado fosse realmente aqui de alta, ele teria que responder aqui e não deixar trabalhar abaixo da VWMA, porque isso poderia ter uma queda aqui de praticamente 8% para chegar aqui nesse último fundo aqui que está nesse ponto, né? Que é justamente esse ponto aqui que a gente marcou. E aí o mercado automaticamente ele bateu e subiu, tá? Não conseguiu romper esses topos aqui. Eu tenho esse último topo aqui que é o importante. E agora ele está novamente querendo corrigir nessa região. Então aqui, galera, eu sei que tem bastante marcações, mas eu não vou tirar, tá? Essa marcação aqui é da maior barra, que é a barra do dia 5 de dezembro. Aqui é o 50% dela, tá? E aqui é do canal mesmo total. Nessa outra marcação aqui está a marcação da manipulação e os 50% dela. Aqui embaixo é justamente da outra atividade profissional, né, que a gente estava falando aqui para vocês, tá? E aqui é uma DIFS. Essas outras marcações aqui, essas linhas vermelhas, essas brancas aqui, é da Fimate, beleza? Para a gente acompanhar mais ou menos aí com mais precisão até onde pode ocorrer os próximos passos do Bitcoin, tá? Então a gente nota que a gente está espremido aqui em uma DIFS que está vindo lá do dia da manipulação ali, né? E um camarada que entrou aqui no dia 24 de outubro de 2023. Então nota que a gente está segurando nesse preço médio aqui e nesse preço médio aqui. Eu falei para vocês que a gente está em um padrão aqui que pode, né? Pode se concretizar. Não está descartado, que é justamente aqui uma onda A, B, C, para vir buscar essas regiões aqui dos 35, 501.36. A gente tem, obviamente, que a gente tem os 37 e pouco, que é os 50% desse canal, tá? Mas isso ainda é uma realidade, a gente ainda não fugiu disso, tá? Então, nessa semana aqui, a gente vai saber realmente o que pode acontecer aqui com o mercado, para onde é que ele vai. Uma coisa muito importante, o padrão que eu vou falar para vocês aqui é um padrão que está se formando, mas a gente não tem como saber, de fato, o que vai acontecer após esse padrão, tá? Mas vocês vão entender ele direitinho aqui, beleza? Então, o que me espanta, o que ainda me dá medo ainda, e acredita aqui que uma possível onda 3 aqui para baixo, para buscar as regiões de 35, é o USDT, galera. O USDT aqui, que para quem não sabe, é a dominância do dólar aqui, no caso, né? Do Tether, né? Então, a gente tem aqui uma possível, aqui ó, onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu poderia falar que isso aqui tudo é uma onda 1. Eu até falei para vocês que seria uma onda 1, né? Isso aqui pouco importa, se eu pegar o fractal. Aqui eu falei que era uma onda 1, possível onda 2, possível onda 3. Se eu for botar aqui fractais, se for medir, eu tenho a primeira onda, segunda, terceira. Aí agora eu teria o que? Um zigue-zague aqui para baixo para poder fazer esse movimento. Então isso aqui ainda me preocupa ainda no STT. O que me preocupa muito mesmo é porque a gente tem o maior volume passando nessa região, a gente tem uns 50% desse canal aqui nessa região, então qualquer volta que o mercado do STT fizer nessa região aqui, ele pode fazer esse movimento. Então isso me preocupa no Bitcoin.
Porque se isso aqui acontece no SDT, o Bitcoin ele tende a cair e vir buscar essas regiões aqui, tá? Esse gráfico aqui, ele é o inverso do Bitcoin. Então, se esse gráfico ele começa a subir, o Bitcoin começa a descer. Se o Bitcoin começa a subir, esse gráfico aqui começa a descer. Então, nota que a gente está aqui em um teste de oferta dessa região, tanto da maior nível de acumulação, como também desse ponto interessante. E por que eu marquei esse ponto aqui? Foi justamente por conta de uma atividade profissional que a gente teve nesse dia, 11 de janeiro de 2024. A gente teve aqui uma barra de fluxo elevadíssima, ela pintou, eu vou já mostrar para vocês, e a gente começou a ganhar essa barra aqui, ou seja, a gente ficou acima dos 50%, então uma barra de quê? De absorção. Então essa volta que o USDT está fazendo aqui é uma volta preocupante. Nota que a gente não perdeu 5,95, tá segurando nessa região e está muito bem sustentada justamente por conta desse padrão aqui, né? Por conta de toda essa acumulação que teve aqui nesse tempo todo, que começou ali lá do dia 5 de dezembro de 2023, né? E depois do estouro dela, que ela foi até janeiro de 2024, né? Então, assim, a gente passou muito tempo aqui, passou nessa região aqui, ó, tá? Começou lá em dezembro de 2023, ó, aí vem contando esses dias aqui, aí chegou lá em 2024 aqui, ela começou a estourar. Então, aqui é uma preocupação, porque todo que vem buscar nessa região aqui, eu sei que isso aqui é uma acumulação, então o mercado ele pode fazer isso, fazendo assim com que o mercado aqui ele comece a desabar. O nosso OBV do SDT ainda está positivo. Nota que a gente está acima da VWMA, que é essa linha laranja. Então, significa que essa alta, né, que esse papel aqui está sendo acumulado. Então, está entrando dinheiro para dentro aqui do papel. Então, isso é positivo. Se a gente tivesse aqui uma fraqueza, se a gente tivesse aqui um ponto para baixo, perdendo esses pontos aqui, aí sim, a gente teria uma fraqueza do OBV e possivelmente a gente poderia vir testar no mínimo 50% aqui, quem sabe romper tudo e aí sim ser a cereja do bolo, né? Porque se isso aqui acontecer, o Bitcoin dispara de uma forma muito boa mesmo, porque a gente tem uma bastante energia aqui nessa região, e se a gente perde isso aqui, cara, a gente vai levar muito stop de quem está posicionado nessa acumulação, gerando assim demanda lá no Bitcoin. Então isso aqui é muito importante a gente entender isso, tá? Então, a princípio, são um teste de oferta mal sucedido, vou falar isso porque a gente não consegue romper a VWMA, então um ponto positivo para o SDT, então isso aqui é negativo para o Bitcoin, beleza? Agora o padrão que eu estou falando para vocês vamos lá para o padrão. Eu vou tirar primeiramente esse ponto aqui e vou botar o indicador, né? Vocês conseguem ver agora o padrão? Vocês conseguem entender o padrão que eu quero falar para vocês? Vocês conseguem? Só por isso aqui? Olha lá, galera. O que está acontecendo aqui? É exatamente isso que eu estou olhando aqui. Galera, é o seguinte. Essa ferramenta aqui, ela marca para a gente os maiores níveis de concentração de volume. Nota que, a princípio, a POC está nos 857 ponto alguma coisa, ponto 19. Esse aqui é a maior concentração de volume do gráfico diário atualmente. Após esse maior pico de volume aqui, ele é o Master, a gente tem outro nível aqui também, que é na região ali praticamente dos 28, mais ou menos ali, tá? Essa é a segunda região aqui mais forte. Na verdade, nem a segunda, tá? Porque a segunda está sendo essa aqui. Aí temos esse volume aqui também nessa região, esse volume nessa região. Olha essa sombra, galera, que está formando aqui. Nota que essa sombra que está desenhando justamente aqui nessa região, ela já é maior do que essa, ela já é maior do que essa, ela já é maior do que essa, porque assim, essa aqui ela foi grande aqui, mas ela é bem fininha aqui, não tem tanta coisa assim. Essa aqui ainda continua sendo a maior por enquanto, galera. Então, o que significa? Significa que toda a grana do gráfico diário está passando nessa região aqui, a maior concentração é nessa região. E o que está acontecendo agora é justamente o que? A transferência do dinheiro, galera. Exatamente, esse é o padrão. A gente está tendo aqui a troca de dinheiro, né? Então, o dinheiro está trocando de mão, ou seja, ele vai sair daqui. Isso aqui é um fato. Ele não vai ficar aqui. Ele vai sair daqui. E ele vai aparecer, anotem o que eu estou falando para vocês, aqui. É justamente nesse ponto que essa linha laranja vai ser transferida. Ela vai vir para cá. E eu dou
só mais essa semana para esse padrão acontecer. Então essa linha ela vai passar aqui, ou seja, a maior concentração de volume no gráfico diário, anotem, vai ser justamente em cima da região que a gente está aqui, ó, 42.752.48. Atualmente está em 25.587.19 e ela vai passar nessa semana para 42.752.48. Praticamente nessa região aqui, que é a região de 50%. Então, galera, a gente, quando começa a falar, pô, o mercado está indeciso, o mercado não está fazendo nada, não, muito pelo contrário. É aqui que o jogo está começando, ou seja, a galera está acumulando o máximo que pode aqui nessa região, e depois que isso acontece, a gente tem muita força aqui, muita força. Então, o deslocamento de preço aqui, ele vai ser grande, galera. Por quê? Porque eles estão aqui, né? Atualmente, eles estão acumulando, né? A princípio, sem o OBV eu não consigo ter certeza, mas com o OBV aqui, vamos dar aí, sei lá, 85% de certeza que esse papel aqui, que o Bitcoin, ele está sendo acumulado, né? Tá acumulado, mas presta bem atenção que eu acabei de falar do SDT, o SDT me preocupa ainda. Então, o importante a gente entender é que se isso aqui realmente for uma acumulação, a gente vai ter um disparo, galera, e aí a gente chega a bater os 54 aí, olhe lá, passando desses 54 mil dólares aqui, tá? Porque, cara, se tu for pegar, olha só, se tu for pegar a maior concentração que a gente teve no gráfico diário, que foi nessa região aqui, tá vendo que a gente ficou andando de lado aqui, lá para os meados aqui de agosto de 2023, a gente ficou fazendo aqui volumão, olha onde ele ficou, e depois disso ele disparou, ele saiu daqui desse ponto e olha para onde foi, entendeu? Então, isso aqui, galera, foi justamente por conta dessa acumulação que a gente teve aqui. Então, o ativo, ele ficou acumulando nessa região aqui, e aí o mercado ficou aqui, todo mundo fala, o mercado está muito indeciso, não vai fazer nada. Não, mas pelo contrário, a galera está acumulando aqui nessa região, tá? A galera está acumulando nessa região. Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui o OBV, ó, e durante esse período aqui, tá vendo que o OBV estava totalmente negativo, mas se tu for pegar, é como eu tô te falando, o indicador ele não é mágico, mas se tu for pegar aqui o indicador de barras, tu vai ver que a gente tem uma atividade profissional aqui. Então, até os 50% aqui é negativo. Rompeu os 50% já era. E aí, ó, a gente começa a ter um período aqui de desova nessa região, a galera vendendo. Então, aqui já tem uma absorção, então já tá ligado, então, que a galera pode estar comprando nessa região. E aí, o OBV, ele começa a ficar positivo, ele dá um sinalzão, e depois ele começa, ó, rompeu a estrutura. Ele pega e rompe essa estrutura aqui, ó. Se tu for botar aqui, ó. Então, o mercado, ele ficou, nem que tu não faça nada nessa região. Eu comprei aqui nessa agulhada que eu lembro. Até falei com vocês aqui. O mercado rompeu, aí o OBV, ele começa a ficar o quê? Positivo. O OBV, ele começou a ficar positivo, ó, depois que ele rompeu aqui, ó, nessa região ele já começou a romper. Então, tu já entende que eu tenho absorção, tenho uma acumulação, tenho um rompimento, e aí o OBV ficou totalmente positivo nessas regiões todas aqui, galera. Então, isso aqui é muito importante a gente observar. Então, o que está acontecendo no Bitcoin é justamente esse padrão. E outra coisa interessante também, se você for pegar o OBV, olha só, eu marquei essas duas linhas aqui, a linha vermelha, né, e a linha verde. E quando a gente chegou nesse ponto aqui, o mercado aqui, ó, tá vendo aqui que ele tá fazendo aqui, topo aqui, fundo nessa região. Então, aqui eu posso dizer para vocês que é um nível que o mercado ele tá lateral, o OBV, eu tenho 50% do OBV, né? E a gente está trabalhando acima de 50% do OBV, obviamente. E aí, se a gente consegue romper essa linha aqui, que é a linha verde, então a gente, né, possivelmente aqui a gente vai ter alta aqui no Bitcoin. Então, isso aqui é muito interessante de a gente observar, galera. Então, assim, para a semana, eu acredito sim que nessa semana, isso aqui que está nessa região, ela vai passar para cá. E aí, galera, esse ponto eu já começo a ficar contente novamente. Obviamente que não é só o nível de POC ser transferido que a gente vai chegar aqui e meter compra. Eu já estou comprando nessas regiões aqui, sabendo que pode ocorrer uma queda justamente por conta disso. Isso aqui não me agrada. Cara, se esse padrão acontecer, quando esse padrão acontecer aqui, o mercado estiver acima desse nível, e eu olhasse aqui o OBV abaixo desse nível, não teria como eu não comprar novamente Bitcoin. Então, isso aqui me dá um medo ainda. Mas aqui, né, por essa configuração aqui, que logo ela vai acontecer, cara, fica muito positivo, ainda mais se estiver acima da região aqui de 50, né, dos 50% da sombra.
Então, se tu for pegar aqui um gráfico, vamos lá, semanal acho que ainda não mudou, galera. Semanal acho que ainda não mudou. Deixa eu tirar isso aqui rapidamente. Como é que tira isso? Pronto. Ó, o semanal, não, o semanal ele vai mudando. Eu acho que, se eu não me engano, estava aqui, o primeiro nível de POC, ele subiu, né? Aí depois disso ele não tá, ó, tá vendo que ele não tem mais sombra? Então, a maior concentração no gráfico semanal tá lá nos 19.640,13. Então, aqui a gente não tem ainda transferência, tá vendo? Poderia ser aqui nessa região aqui, mas não foi. Então, o mercado ainda continua aqui. Então, vai que o mercado ele começa a fazer um volumão, começa a andar muito de lado, essa sombra ela vai começar a crescer. Aí, quando chega de fato lá num volume máximo aqui dele, ele e transfere. Então, isso aqui é importante, né? A gente entender essa situação. Então, isso que está acontecendo com o Bitcoin, anota aí, tá? Essa semana, tá? Essa semana, eu acredito que não passa. Essa POC vai vir para cá. E aí a gente vai começar a entender se isso aqui realmente vai ser uma acumulação ou uma distribuição. Pelo OBV, eu acredito em uma acumulação, tá? Então aqui, se o mercado ele começar, transferiu a POC para cá, o mercado ele está acima dessa região, é um sinal totalmente positivo para a gente fazer uma onda aqui, quem sabe 1, depois 2, depois 3, depois e assim sucessivamente, tá? Então isso aqui é muito importante. Então os plays aqui, a galera tá sim aqui se posicionando, armando aqui território para fazer esse movimento acontecer. Ah, mas se isso for uma distribuição? Se for uma distribuição, galera, aí ele confirma justamente com isso aqui que eu estou batendo com vocês, né? Porque tudo que eu estou falando para vocês aqui, né, eu estou passando a informação que o gráfico está me apresentando. E aqui, galera, na minha opinião, isso aqui é para fazer isso, tá? Então, se isso aqui fizer isso, estão perdido, que aqui é uma distribuição, o mercado vai vir aqui para uma porrada para baixo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se isso aqui vai ser uma acumulação de distribuição. Pelo OBV tá aparecendo uma acumulação, tá? Só que aqui não tá legal, não tá me cheirando bem isso aqui, beleza? Então, vamos torcer, galera, para que isso seja, assim, um nível aqui de acumulação e a gente consiga romper esse padrão aqui, essa dífice que está nos 43.846,14 e vem aqui rompendo essas regiões aqui do 46, que isso aqui também é um ponto muito forte, que é a região dos 339,89, tá? Galera, o padrão que eu quis falar para vocês é justamente esse, né? Então, é esse padrão. Ou seja, o nível de POC que está nessa região aqui, ela vai ser transferida para cá, tá? Então, agora, o nível de POC da gente, a gente pode começar a falar na próxima semana, que vai ficar entre os 42.752,48. Ou seja, o maior peso de volume, a maior negociação do gráfico diário durante todo esse tempo aqui, ele vai ser transferido para essa região onde está essa linha lá amarela, que é justamente nesse ponto aqui em específico. Então, vamos ficar atento. A princípio aqui, está entrando dinheiro aqui no Bitcoin, você está vendo que o OBV está positivo, ele já veio fazer um teste aqui, ó, 2 testes aqui de demanda, de oferta em cima da VWMA, e começa a entrar demanda aqui, certo? Ele tentou perder a estrutura aqui de baixo, começou rompeu novamente aqui, não rompeu esses topins aqui, mas está positivo. A gente pode sim aqui vir novamente buscar essa região aqui, mas a princípio é esse padrão que está acontecendo, tá? E se esse padrão aqui, realmente, essa semana ele se concretizar aqui, a gente vai ter aí umas semaninhas aí de alta volatilidade, galera, justamente por conta disso, tá? Então, aqui eles estão fazendo aqui o que a gente chama aqui de acampamento, eles estão montando seu acampamento justamente nessa região, tá? Então, fique ligado com esse padrão aqui é um padrão interessante, a gente está acima dos 42.752,40, é praticamente onde o nível de POC vai ficar, a gente está faltando aqui 2 horas e 17 minutos para fechamento de vela. A princípio, aqui o que diz o livro é, se a gente fica acima desse padrão, a gente tende a vir buscar 45. Se a gente perde o nível dos 42.752,40, a tendência é vir buscar a região aqui de baixo, que seria ali praticamente no nível ali de 40.369,81. Então, tudo depende de onde esse gap aqui, né, de onde essa vela, ela vai ser fechada, beleza? E aí a gente está espremido tanto nesse camarada aqui do dia 10, quanto esse camaradinho aqui lá do dia 24 de outubro de 2023. Então, fique esperto, porque a galera tá trocando aqui, a gente chama esse padrão ali no método que a gente faz, né? A gente chama que o dinheiro está trocando de mão, né? Então, aqui a galera tá
acumulando, né? Acumulando entre aspas, porque a gente realmente não sabe se isso aqui é uma acumulação, uma distribuição, mas eles estão acampando aqui, montando suas posições nessa região aqui. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai sair alguma notícia, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eles estão justamente nesse ponto aqui, que é um ponto muito interessante, que tem que ser observado por vocês, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Aqui naquele gráfico eu consigo ver a POC em dinâmica, né? Ela tá passando nessa região de 43, 316,6 e o preço está abaixo. Tá vendo aqui que tentou uma vez, 2, 3, 4, não conseguiu? Aqui está abaixo desse nível. Importante a gente ficar acima desse nível aqui, tá? É praticamente o mesmo nível de POC, só que aqui ele está um pouquinho mais para baixo e lá está um pouquinho mais para cima, tá? Então vamos ficar atento aí, vamos esperar essa semana. Eu acredito que sim, que nessa semana essa transferência já vai ser realizada e aí, meu amigo, a gente tem que ver o que vai acontecer depois disso aí, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Tamo junto, até mais. Se inscreve no canal, deixa aquela moral aí pra gente. E é isso. Os